E aí, gente, tudo bem? Bora para mais um Q&A. Eu tô adorando esse quadro, cara. Eu acho que tem tido perguntas muito maneiras. Vamos lá, vocês sabem como é que é o esquema. Arthur Ruiz, o primeiro. Pô, gente, eu acho que seria interessante colocar que é um Q&A no começo do título do vídeo, que fica mais fácil para quem tá procurando por esse tipo de conteúdo. É um pequeno detalhe, mas faz diferença. Esse vídeo ficaria Q&A 7, como saber o amplificador ideal, tanana. No mais, excelente conteúdo, como sempre. Parabéns para todo mundo envolvido. Obrigado, cara. Arthur, o que acontece, cara? Às vezes eu preciso pensar aqui no canal em ter um alcance maior. Então, assim, os vídeos do Q&A, eles estão numa playlist específica, então, assim, você consegue ir pela playlist e aí você só vai ter os Q&As. Mas o que acontece, assim, chama mais atenção, cara, eu ter uma pergunta, né? Eu escolho as perguntas que eu acho que são mais chamativas para colocar no título, entendeu? Isso é uma tática, de certa forma, assim, não é proposital. É porque aquilo, né? Tem situações em que eu preciso pensar no que é mais eficiente por objetivo, entendeu? Então, assim, eu acho que muita gente, às vezes tem menos curiosidade por um Q&A, entendeu? São vídeos que têm dado certo, mas, assim, eles dão menos visualização do que vídeos normais, assim. Eu colocar uma pergunta chamativa de início chama mais atenção, entendeu? Por mais que tenha um negocinho antes, chama atenção. Pianista Bruno de Lorenzo. A pergunta é longa, mas tá na tela, né, pra vocês lerem, mas eu acho que eu me lembro dela. Peraí. Tá. Tem um AirPods Pro. Em resumo, é o seguinte, ele é pianista clássico, né, e precisa de um fone para ouvir e analisar gravações de pianistas. Foi no HD 650, mas não se sente completo. Acho que pela definição mais fraca do fone. Eu queria saber o que eu indico para o caso dele. Ele tem o AirPods Pro também e acha que às vezes as músicas ficam melhores com ele do que com o HD 650. Cara, Bruno, isso não me surpreende totalmente, assim. O que acontece, eu acho que tem duas questões aí. A primeira é o fato de ser um HD 650, que é um fone mais musical, um pouco mais fechado. Então, assim, realmente, ele não é um fone focado em trazer os mínimos detalhes. Você, assim, por mais ou menos R$1.000, você tem algumas opções que podem ser mais interessantes para você. Quer dizer, R$1.000 hoje em dia, não sei se você comprou há muito tempo, hoje em dia tá um pouco mais difícil, mas assim... Eu olharia, por exemplo, cara, algum fone da Grado pode ser bem na cara, pode trazer essa sensação que você está buscando. Talvez algum Audio-Técnica aberto, tipo o A700X ou AD700X, não lembro qual é. Um é fechado, um é aberto. Ou é o A700X ou é o AD700X. Dá uma pesquisada que você vai ver qual é. Pode ser interessante. Um AKG da linha do K701. Esses são headphones que eu acho que podem te atender como headphones. Mas eu acho que existe uma outra possibilidade que é a in-ear, cara. Porque assim, um headphone, ele é um pouco mais distante do que um in-ear, né? Talvez por isso você vá pro AirPods Pro, que é um fone excelente, tá? Que inclusive tem menos... eu acho que ele é sim um pouco mais aberto que o HD 650. Então, cara, pode ser que seja isso só, entendeu? Talvez um in-ear, um teste que você pode fazer, cara, é pegar um 7 Hz zero, tá? Porque é um in-ear muito transparente, bem mais, inclusive, em termos de claridade do que o AirPods Pro, e pode te mostrar se vale a pena você seguir no caminho dos in-ears ou se é num headphone mesmo, entendeu? Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, e já deixando claro, tá? É inferior ao Sennheiser HD 650, claro, tá? Mas o Cuba Disco é um fone bastante aberto e transparente, também pode te dar isso que você quer num headphone, né? Penso também no Hi-Fi Man H400 SE, só que eu acho que é um fone que vai exigir muito em termos de potência. Provavelmente, assim, se você estiver plugando direto no piano... Ah, não, peraí, você não... Na verdade, é para analisar gravações, né? Então não sei se está usando para tocar. Se você tiver um amplificador, pode ser que seja por aí também, tá? É um fone bem aberto. Rafael Pereira. Oi, Léo, parabéns pela Cuba e pelo canal e obrigado por entregar tanta qualidade de informação sem custo ao público geral. Obrigado. É um prazer. Vou voltar a tocar piano... Ah, olha só. Outro pianista. Muito maneiro. Vou voltar a tocar piano e comprar um piano digital linha 700 da Yamaha. Tenho headphone, mas queria um in-ear também para usar no piano. Uma vez testei o meu Moondrop Quarks em um piano Casio de entrada e o som ficou extremamente ruim, principalmente comparado a um AKG K92, que, claro, mais indicado para esse uso.
Posso ter feito algo de errado, pois não tenho costume com piano digital ainda. Será que um ZS10, um TIM-T2, um TRNV90 ou um ZX Pro já resolveriam? Não vi ainda vídeo seu falando de NIR que funciona bem para plugar diretamente em instrumentos com entrada P2. Tanto o AKG quanto o Mooddrop eu pluguei com essa entrada no meio de piano. Eu agradeço a atenção. Então, Rafael, eu também acho que tem algumas coisas aqui. Eu acho que assim, eu não sei se existe muito isso assim de um in-ear bom para plugar direto no piano. Normalmente, assim, in-ears são muito sensíveis, então você já vai ter uma potência... eles não vão exigir muito em termos de potência, assim, a saída de um instrumento, assim, né, amplificado, tipo um piano digital, já deve ser suficiente para um fone como esse. E não tem nada específico que faça, acho que como, com que um fone seja melhor, né, só... diferenças que fariam um fone ser melhor, ponto, né? Não para plugar no piano, mas para ouvir um piano, entendeu? O ponto, assim, isso não é nenhuma especificidade significativa. Mas a outra questão que eu sinto aqui é o seguinte, cara. Deixando claro, eu nunca escutei o AKG K92, tá? Mas eu sei que essa linha da AKG, tá? O K92, o 72, acho que tem o 52 também, se eu não me engano, não são considerados fones muito bons. Eu vou colocar na tela o gráfico de resposta em frequência do AKG 92 para você ver a atrocidade que é isso. De novo, eu não testei, pode ser que seja um fone que seja prazeroso de ouvir alguma coisa, mas o ponto é um fone que, pelo gráfico, parece ser absurdamente bizarro e artificial. Essa resposta em frequência, assim, pelo gráfico, não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum. Então, assim, pode ser, cara, que você esteja acostumado com ele, entendeu? Né? Com o AKG K92. E aí você testou um Quarks e não gostou porque são muito diferentes. E nada, não tá errado você preferir o K92. Pode ser que você realmente fale, cara, é bizarro, mas putz, é o que eu gosto e é isso aí. E tá tudo certo. Mas eu acho que pode ser isso. Pode ser que você esteja acostumado com esse fone e aí qualquer coisa mais normal pareça muito estranha para você. É tipo, mal comparando, imagina que todas as telas que você vê não tem luz verde, por exemplo, não tem a cor verde. Você está muito acostumado com isso. E aí, de repente, você chega uma que tem a cor verde e aí você, meu Deus, isso aqui está muito bizarro, porque você não está acostumado com isso. Entendeu? Não necessariamente o diferente vai ser visto como melhor. Então, imagino que possa ter alguma coisa a ver aqui. Agora, eu também acho que num caso como esse, assim, de ser um piano digital, você está ouvindo meio que pouco, né? É um instrumento só, então assim, não acho que existam grandes exigências em termos de equilíbrio tonal de um fone para funcionar tão bem. Eu até diria que o Quarks é um fone que eu acho que poderia ser legal, sinceramente. Agora, desses outros, talvez o TIM T2 pode ser interessante... Mas eu não sei se vai ter tanta diferença, porque você está lidando com um instrumento que tem um espectro muito menor do que uma música, entendeu? Então, assim, as especificidades do equilíbrio tonal vão aparecer muito menos do que se você estivesse ouvindo, tipo, pra música exclusivamente, entendeu? Mas é isso. Eu acho que tem algumas questões aí. Pedro Spitzmacher. Olá, Léo, adorei ver você pronunciando meu sobrenome, chegou bem perto. Espero que eu tenha... Spitzmacher, Spitzmacher, ou Macher. Não sei. Me fala aí, tá? Vamos ver se na próxima eu acerto. Eu vou tentar ser breve. Se você pudesse escolher um único fone in-ear e um headphone que fosse agradar a maior quantidade de público, independente do gosto hipotético desse público, qual seria? Sei que é difícil pensar em um fone coringa, mas eu adoraria saber a sua opinião sobre isso. Cara, é exatamente isso que o grupo Harman está tentando fazer com o Harman Target. E isso é estatística. Eu não tenho como debater com isso. Né? A curva Harman, aparentemente, é exatamente isso. A curva que, estatisticamente, tem maior chances de agradar a um público maior. Então, seria isso. Um in-ear que tem a curva Harman, por exemplo, o Galaxy Buds 2 Pro, que siga Harman, né? E um headphone que siga Harman. Eu sei menos de headphones, mas seria isso, tá? E se não existisse isso, o que eu chutaria, cara? Eu acho que uma pegada tipo a do Apple AirPods Max e do AirPods Pro 2, porque eu acho que são sonoridades muito normais e inofensivas. Já falei sobre isso, assim, eu adoro, cara, adoro os dois. E tem muito a ver com isso, de eu achar que é uma sonoridade que, beleza, ela provavelmente não vai ser espetacular para muita gente, mas eu acho que é difícil não gostar, muito difícil você não gostar. Então é isso. Elton Penalva. Salve, Léo. Seu canal fora de série, assistir seus vídeos desperta a vontade de entrar no hobby. Obrigado, fico feliz. Você já testou algum home theater? Eles são muito inferiores a um sistema montado em separado? Tem vontade de fazer uma série sobre? Obrigado. Elton, eu não tenho muita pretensão de entrar no mundo dos home theaters porque é muito difícil.
É difícil conseguir equipamentos, dá um trabalho horroroso, né? Você imagina ter que montar um home theater na minha casa, eu não tenho nem espaço para isso. Então, seria muito difícil avaliar um home theater. Né, quanto mais com regularidade, né? Eu acho que assim, avaliar caixas estéreo já é mais difícil. Você imagina um sistema 5.1, 7.1, que aí tem receiver, tem subwoofer, tem um monte de coisa. Mas assim, eles são inferiores a um sistema montado em separado. Imagino que você queira dizer, tipo, um sistema estéreo, né? Cara, eu vou botar da seguinte forma. Se você tem uma quantidade X de dinheiro e você pode montar um sistema estéreo ou um home theater, você vai ter mais qualidade de som no sistema estéreo para músicas. Você pode não ter a imersão que você teria no sistema 5.1, 7.1, que vai ter caixa distribuída no ambiente. Mas assim, buscando exclusivamente qualidade de som, para você ter uma qualidade realmente sensacional no home theater, você tem que gastar muito mais do que num sistema estéreo, entendeu? Então assim, a minha questão é, putz, a tua prioridade absoluta é música? Cara, não tem nem o que pensar, vai num par estéreo de caixas. Pô, eu vejo filme de vez em quando, tipo, ou assim, não, eu vejo bastante filme, mas eu também acho que filme, o som é metade do estímulo, né? Você tem a imagem também. Então, tipo, um sistema estéreo de caixa já pode fazer um trabalho fantástico para filmes, entendeu? Então, assim, eu nunca senti necessidade de ter um home theater, sinceramente. Não acho que tá ficando frio o café, tá demorando para beber. Mas então, assim, é isso, cara. Eu não tenho tanta curiosidade também pelo home theater, inclusive por causa disso. Ricardo Del Negro. Grande Léo, tem uma dúvida no ramo da produção de conteúdo. Qual o valor que você vê em demos dos fones nas avaliações? Cara, eu acho... Deixa eu acabar logo, porque tá horrível isso aqui. Eu acho maneiro, mas eu acho muito, assim, como um entretenimento puro. Tipo, é muito pouco informativo. Afinal de contas, você tem que pensar aqui. Se você está escutando um demo de um fone, você tem como variável, né? Você tem ali o som do fone, né, que está sendo captado. Aí você tem o microfone que está sendo usado para captar aquilo. Você tem o meio que você está assistindo, tipo um YouTube da vida, e você tem todo o teu equipamento. Então, assim, você está ouvindo aquele fone por meio de um monte de filtro, entendeu? Que está influenciando naquele resultado ali. Eu acho que é legal, né? É que nem ver filmagem de caixa de som tocando. Cara, você tá dependendo de um monte de coisa, né? Você não tá escutando a caixa, você tá escutando, pô, eu tô gravando aqui com o celular, aí tem o microfone de celular, aí tem o que eu tô usando pra ouvir, o fone que eu tô usando, o amplificador, enfim. Então, eu acho que é muito assim, dá pra você ter alguma noção de algumas coisas, tá? Mas sempre totalmente limitado pelo equipamento de reprodução que você tá usando, entendeu? Mas eu acho legal. Thiago Costa. Salve, Léo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sempre investi em ears pela facilidade em relação custo-benefício, mas agora penso em ter alguns headphones. Tem um DAC amplo integrado, um fio K3 ligado na USB. Qual a primeira experiência de headphone você indicaria para além do disco para ter variedade de sonoridade? Não entendi se você tem o disco, né? Parece que sim. Qual a primeira experiência de headphone você indicaria para ter variedade de sonoridade? Se você tem um disco, você quer alguma coisa complementar. Cara, um fone que eu acho muito diferente e muito bom, que você consegue com alguma facilidade, é o Philips Fidelio X1, porque tem na AliExpress. Eu acho que seria interessante, cara, até porque não é um fone caro, e ele já te mostraria uma sonoridade muito diversa da sonoridade do disco. Talvez algo como um AKG K701, algum fone dessa linha também pode ser interessante também. Acho que essas são duas opções legais. Você não deu orçamento, mas eu ficaria aí nessa vicinidade. E aí talvez esses são dois que eu pensaria que podem ser bem complementares ao disco. Talvez algum fone mais fechadão também. Tem o AKG K361 371 que eu nunca testei, mas eu acho que ele me parece também um pouco mais fechado. Parece interessante também. Acho que seria isso. Mas o mais diferente eu acho que é o Philips Fidelio X1. Eu acho que vale a consideração. Davi Antônio Tavares da Silva. Léo, parabéns pelo canal. Minha dúvida é se você não indicaria nenhum fone abaixo do CCA-CRA. Tô procurando um fone para substituir meu AKG que veio com o celular há alguns anos. No entanto, como não sou audiófilo como você e muitos dos inscritos, pretendia gastar o menos possível por uma qualidade boa. Dando uma procurada no AliExpress e no site do Critical, encontrei o QKZ AK6 e o KZ EDX Pro. Acha que algum desses vale a pena ou já pularia direto para um CRA, Soundnote Zero e companhia? Então, Davi, é o seguinte, cada pessoa tem uma realidade financeira diferente, né? Então, assim, eu tento, obviamente, né, ter o máximo possível de sensibilidade para pessoas que têm uma realidade financeira diferente da minha.
Então eu penso que assim, um CRA ou um Soundnote Zero são fones que eu considero bastante acessíveis. E assim, eu, na minha posição, né, ou em situações que eu consigo em algum lugar contemplar, eu economizaria e pegaria um 7Hz Zero sim, tá? Ou o CCA CRA se você quiser a pegada mais energética. Mas assim, se você me disser, cara, mas putz, eu não tenho condições, não tenho a menor chance, não dá, eu não posso gastar R$ 100 num fone de ouvido, eu não posso gastar R$ 80 num fone de ouvido, né? Obviamente isso é a realidade de muita gente. Eu nunca testei nada que eu achei que valesse a pena, tá? Por muito menos que isso. Talvez um earbud, como um RY4S, por aí. Mas assim, eu acho que, putz, se você já olhou algumas indicações, por exemplo, o EDX Pro, eu acho que eu tô com um aqui pra testar. O QKZ AK6 eu nunca testei. Então o ponto é, eu nunca testei nenhum fone muito abaixo disso que eu acho que vale a pena, entendeu? Então, assim, se você puder economizar e ir num zero, é o que eu recomendaria. Agora, se você tem, avaliadores que sabe, são, reconhecidos, como o Crinacle, por exemplo, né, e ele fala bem de um QKZ AK6, né, e você tá mais sensível ao orçamento, vai fundo, cara. Entendeu? Acho difícil que você se decepcione. Vitor Kian, boa tarde, Léo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Graças aos seus reviews, consegui comprar ótimos fones como o FreeBuds 4i, um Japa Área Tio Grado, SR225E e o próprio Cubadisco. Que bom. Se você pudesse montar um Frankenstein, qual seria o fone dos sonhos? Exemplo, o carcaço do Imperial com a sonoridade de um Stax ou um AirPods Pro 2 com a sonoridade do Yanyi Moonlight. Meu irmão, pra mim é fácil. Um Xiaomi AirDots, o corpo de um Xiaomi AirDots talvez, porque assim é muito... Ah, não. O ComfoBuds Mini, que é aquele pequenininho, muito confortável, com o som de um Sennheiser HE1. Acabou, tá aí. Ou seja, o fone menorzinho, mais confortável e mais, conveniente com o melhor som. É isso. Esse seria o meu fone dos sonhos. Thiago Valese, salve. Dali, Léo, como tá a sua relação com o Sandero? Você sente nele um comportamento muito diferente dos outros carros que já teve? Tá usando ele de daily ou o consumo não permite? Sobre os upgrades do som, suas escolhas foram melhores de fato ou tu acha que já estaria satisfeito com qualquer conjunto de alto-falantes ligeiramente melhores que os originais? Do início. Minha relação com o Sandero. Eu tô amando o carro. Porque eu sinto um comportamento muito diferente dos outros carros que eu já tive. Todos os carros que eu já tive eram mais sofisticados, mais pesados e tal. E o Sandero, mal ou bem, me traz uma experiência meio que mais raiz, que eu tô apreciando muito, entendeu? Que é aquilo, é um carro relativamente pelado, né? Muito simples, em termos de construção, acabamento de tudo. Mas eu acho que justamente por isso ele me traz uma experiência muito mais próxima do que é a direção mesmo, entendeu? Então, eu tô amando o carro. E sim, uso ele como daily. O consumo é bizarro, mas é melhor do que os outros carros que eu tive. Cara, eu tinha um Pajero Full V6, que fazia 4 km por litro. O Sandero faz 6,5 no etanol. E cada tanque dele custa R$ 150. Então assim, cara, eu ia botar gasolina no Pajero, o tanque era quase R$ 500. Eu vou botar no Sandero quase Rio. Beleza, dura uma semana e meia. Mas eu gasto muito menos do que eu gastava com o Pajero. O Volvo até era mais tranquilo, né? E os carros antigos também, né? O Passat era ok. Tinha um consumo bom, na verdade. O Passat fazia 9, 10. E o Jetta, que era o que eu tinha antes, fazia 8, 9. Mas assim, eu fiquei mais tempo, mais recentemente, né, com o Pajero e com o Volvo. Então assim, o Sandero não tem um consumo melhor do que o Pajero e não muito diferente do Volvo. Então acaba que eu acho ok. Eu tô adorando o carro. E upgrade de som, cara, eu não me arrependo do que eu fiz, não. Eu gosto muito da central da Pioneer. E o som, eu poderia ter pesquisado mais, feito alguma coisa, mas assim, foi maneiro pra aprender. Eu tô com um sistema, com o kit 2.1 da Bravox pra colocar, né, como eu falei no último Q&A, e eu tô bastante ansioso pra ver isso. E eu quero fazer o revestimento interno com manta acústica, porque muita gente recomendou e aparentemente isso vai melhorar bastante o som. Então, vamos ver. Aqui, essa do Rafael, essa é bem longa, eu vou colocar aqui pra vocês lerem. Mas vou direto aqui. Se eu tenho planos pra levar o Cubadisco pra fora do país. Um fone exótico, uma proposta interessante, é algo que falta nos mercados estrangeiros, que valeria uns $200, $300 fácil. Cara, temos plano sim, não ainda, mas vai rolar mais cedo ou mais tarde a gente começar a exportar. E é isso, assim, eu quero ver o que vai acontecer, né? Acredito que seja um produto competitivo, mas é difícil porque a competição lá fora é muito mais acirrada, né? Você tem países com poder aquisitivo muito maior, né, e mercados muito maiores que o daqui, mas eu acho que é mais desafiador.
E se eu recomendo algum tipo de caixa ou monitor mais em conta para ouvir e monitorar som. Normalmente as caixas se agrupam nas Bluetooth ou nos monitores custam R$1.000. Sinto que é uma deficiência muito grande do mercado dessa faixa, ou se elas existirem, eu ouço falar. Forte abraço. Cara, tem a linha da Edifier. Eu nunca testei as mais simples, né? Tipo aquelas R1000, mas eu sei que custa aí, tipo, seus 500, 600 reais. É onde eu apostaria. Tinha as Microlab B77, que eu já tive e gostei muito também. Hoje eu acho que só tem a versão Bluetooth, que eu nunca testei, e eu já ouvi falar que tem atraso no Bluetooth, mas se você for usar cabeado, talvez não tenha problema. E tem a da B72, que é horrorosa, não faça isso, tá? Mas via B77, ou as Edifier. Guilherme Ferroni. Oi, Léo, tudo bem? Você já chegou a corrigir uma mixagem ruim por meio de um fone de ouvido? Penso nisso quando eu ouço, por exemplo, o Saint-Anger do Metallica, que sempre foi tão criticado pela bateria, ou ainda da mesma banda, Justice for All, que quase não se ouviu baixo. Será que ouvindo em algum fone específico essa gravação ficaria melhor? Parabéns por todo o conteúdo que você gera, trabalho sensacional. Tenho uma cubagística há mais de 3 anos, estou bem feliz com ele. Que maneiro, cara, fico muito feliz. Cara, sim, você pode escolher fones, eu não diria que é para corrigir, mas é para assim, é para equilibrar. Então, vou dar um exemplo, né? Tem um álbum que eu gosto muito da Emerocena. Vou colocar escrito aqui, não lembro o nome do álbum, mas tem uma música que chama Pra El Amor Cantar, que é incrível. Tem o grave meio solto, meio gordo. Dependendo do fone, vai ficar mais solto, mais gordo ainda, né? E aí, assim, pra equilibrar, é uma gravação que acaba sendo mais interessante com um fone um pouco mais seco nos graves. Então, assim, dá muito pra você usar um fone pra meio que contornar algumas limitações de gravações. Mas tem um limite do que você consegue fazer. Por exemplo, no Saint-Anger, o problema é aquela lata da caixa, que eu gosto, inclusive, né? Isso você não vai conseguir resolver, né? Porque isso é o som da parada, entendeu? Eles gravaram com aquele som, não é uma coisa tipo, tem agudo demais, né? Tem grave demais. Que essas são coisas que você consegue, em algum lugar, equilibrar, né? Com o fone. Mas sim, cara, dá pra você fazer isso e, de certa forma, é só uma proporção maior de uma coisa que quem tá no hobby tem vários fones já meio que faz. Então, tipo, esse fone está bem com isso aqui, aquele fone está bem com aquilo. É um pouco disso, né? É você equilibrar, né? Você, tipo, potencializar os atributos, né? E reduzir as limitações, digamos assim, entendeu? Então, é um movimento bem natural, cara. E sim, você consegue muito resolver uma gravação que você quase não ouve o baixo. Isso é um pouco mais complicado, mas talvez um fone com médio graves mais fortes evidencie mais o baixo, né? Ou, por exemplo, pega gravações antigas de rock clássico, né? Que tinham muito pouco grave. Tipo um Led Zeppelin, uma coisa assim, né? Normalmente as gravações têm pouca atividade nos graves mesmo. Se você pega um fone com grave mais forte, vai deixar mais equilibrado, entendeu? Então é por aí. Bruno Leite, conteúdo maravilhoso como sempre. Obrigado. Uma dúvida, a fonte pode mudar o tuning do fone? Testei hoje meu 7Hz no iMac 2011 e ele me pareceu muito mais estridente do que no Galaxy S10. A impressão que me deu é de que os médios subiram muito enquanto os graves ficaram bem mais recuados em relação ao que eu ouço no Samsung. O teste foi vendo as mesmas músicas no Spotify, nos dois dispositivos. Achei estranho, pois dependendo de onde a gente ouve o fone, ele pode ter uma percepção muito diferente do mesmo produto. Bruno, eu diria que se você tiver ouvindo uma diferença muito grande numa situação como essa, alguma coisa está errada. Não é para existir uma diferença muito grande, né? A ponto de, por exemplo, um ficar muito mais estridente, quer dizer que algum dos dois está fazendo besteira. Ou existe algum efeito ativado aí que você não sabe que tá, ou tem alguma coisa com defeito, entendeu? Ou um deles é muito ruim. Porque não é para existir diferenças assim, tá? Mesmo assim, vou botar da seguinte forma. O notebook que eu uso, que é o MacBook Air M1, ele tem uma saída de fones boa. Não é a melhor do mundo, claro, mas ela é uma boa saída de fones. No in-ear, cara, eu acho que eu não consigo ouvir diferença entre a saída dele e o top em A30 Pro e D30 Pro, entendeu? Né? Se eu conseguir, vai ser difícil. Vou ter que prestar muita atenção e tal. Não acho que é uma diferença significativa. Agora, se eu pego uma saída porcaria de notebook, aleatória, um notebook barato que tem uma saída não muito legal, aí eu vou ver a diferença. Mas isso não significa que necessariamente que assim, a fonte faz tanta diferença. Significa que um ali é muito ruim, entendeu? Então, pra mim, é meio que isso. Eu acho... Um relato como esse, eu penso, tá estranho esse caso, entendeu? Não é pra existir uma diferença muito grande entre duas fontes, quanto mais que são de uma qualidade legal, né? A saída de um iMac parece bom, a saída de um S10 parece bom, entendeu? Então, eu diria que tem algo errado aí. Não é normal isso, não. Leandro Vital. Léo, parabéns pelo trabalho e, claro, pelos 200 mil. Obrigado. É verdade ou um mito sobre a necessidade de amaciar os fones? E os fones perdem a eficiência com o passar do tempo? Leandro, eu já fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo bem velho, mas eu vou deixar linkado aqui, caso você não tenha visto. E acho que você não viu, né? Senão você não teria feito a pergunta. Mas eu tô para regravar esse vídeo, cara. Mas, em resumo,
não acho que o amaciamento de fones seja um efeito, como dizem, entendeu? Que tenha essa força que as pessoas falam. Não acho que seja. Acho que pode existir o burn-in? Sim, mas eu não acho que é responsável pela diferença de percepção que as pessoas costumam relatar, né? Como consequência desse efeito. Dá uma olhada no vídeo que eu falo sobre isso. E os fones perdem eficiência com o passar do tempo? Não que eu saiba, eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que normalmente esses fones são feitos para durar muitos e muitos anos. Não perdem nada de eficiência, não. Gabriel Reiner. Léo, minha pergunta é a seguinte: qual a sua visão interna da relação entre seu canal e a Cuba? É válido investir nele pela sua relevância como autoridade no mercado e posicionamento da marca? Ou são coisas completamente distintas? Cara, uma das coisas mais valiosas que a gente tem na Cuba é o canal, é esse canal. Por quê? É o quarto maior canal de fones do mundo. Isso não tem preço para uma marca de fones. É aquilo, vocês sabem. Eu não fico usando isso aqui para vender fone da Cuba, né? Vocês sabem disso. Eu não fico falando da Cuba, não fico falando compra, não faço anúncio. Enfim, né? Eu mantenho como duas coisas separadas, né? Porque eu sou robista em primeiro lugar, né? O ponto é que essas duas iniciativas nasceram dessa paixão pelo áudio. E eu não posso contaminar o canal como um veículo comercial da Cuba. Não é essa a ideia, não é esse o objetivo, né? Porque, de novo, o objetivo é, cara, isso é um hobby pra mim, eu quero dividir isso com vocês, seja pelo canal, seja pela empresa. Mas, com o canal, eu tenho acesso com profundidade, vamos dizer assim, a esse hobby, a esse público, a vocês, entendeu? Então, assim, nessa relação que a gente tem aqui no canal, né, eu acabo conhecendo muito mais o público, né? E isso é muito valioso para Cuba. Assim, ter esse trabalho aqui também me deixa muito mais em contato com o mercado de áudio, né? O que também é inestimável para Cuba. Então, existe uma relação muito forte entre as duas coisas. De novo, não comercial de eu ficar puxando a Cuba para cá, para ficar empurrando goela abaixo de vocês. Vocês sabem que eu não faço isso, né? E não é a ideia, né? Eu acho que o canal não serve para isso, nunca vai servir para isso. Mas, assim, eu diria que o canal alimenta muita coisa da Cuba, entendeu? Então, é isso. São muito próximos. Eu jamais abriria a mão do canal, em grande parte, pela força que ele tem para Cuba, entendeu? Né, em trazer informações, em trazer o contato com vocês, entendeu? Né, que são um mercado potencial. Então, tem muita coisa aí. Mas não... É muito mais de novo, a direção é canal Cuba do que Cuba canal, né? Entendeu? Eu não trago muita coisa da Cuba aqui pro canal porque eu acho que isso é conflito de interesses, não deixa de ser, entendeu? Né? E eu tenho um compromisso com vocês, né? Que cara, falar sobre o mercado, falar sobre produtos que às vezes são concorrentes, entendeu? Mas acho que quando você tem isso como hobby, né? E vem dessa paixão, aquilo, como vocês sabem, tem várias situações que eu falo, eu não indicaria o Cuba Disco para isso. Ou tem um fone melhor para esse fim, né? Para esse uso. Então, é isso. Tipo, é complexo, mas tentei responder. Vitor Salles, com um cafezinho, muito obrigado. Oi, Léo, tudo bem? Gostaria de uma indicação sua de caixa de som para uso no computador, só para assistir uma série ou jogar. Sua tabela, que é como referência, tem recomendações boas, porém os preços de faixa já começam na faixa dos $200. Não tem nenhuma caixa de som boa até uns $100, desde já agradeço. Vitor, eu ainda iria numa Edifier mais barata. Tipo, é porque você colocou em dólar, porque como eles têm aqui no Brasil, tem algumas que são um papo aí de R$500, né? Numa faixa aí até os 100. É onde eu apostaria, tá? Que eu já tenha testado. Eu iria numa Edifier dessa, ou então numa como a Microlab B77, se você ainda achar. Aqui do João Lucas Abaetê. Oi, Léo, tudo bem? Por que as marcas nas descrições dos fones já não deixam explícito a assinatura sonora? Não seria uma forma interessante de já dar um caminho, até mesmo fazer divisões de segmento? Ou seria muito subjetivo colocar isso nas descrições e marketing do fone? Valeu. Sim, eu acho que é muito subjetivo. E mais do que isso, as marcas estão muito mais interessadas no... assim... sei lá, tipo, elas vão botar uma descrição mais ou menos genérica e dizer que o fone é absolutamente equilibrado porque elas têm que fazer isso para vender, entendeu? Então, eu acho que é complexo, cara. E dificilmente você vai ver uma marca falando, esse fone é muito em V, entendeu? Elas talvez até consigam, elas vão dizer que é um fone muito equilibrado, sabe? Putz, talvez elas tragam alguma coisa de novo mais genérica, tipo, que ele é super... tem graves potentes, essas coisas, mas eles não podem ser muito específicos. Eu acho que, porque alienaria parte do público, que
busca uma coisa diferente e alienaria também o público que é mais leigo, que não vai entender nada, entendeu? Então eu acho que é meio por isso. Não acho que esse seja um caminho tão viável, não. Acho que pra gente que é robista, pode fazer algum sentido, mas, de novo, isso te dissuadiria de vários fones, entendeu? Que você, sei lá, não gostaria, tipo, do que foi dito. Leonardo Oliveira, o leitor de CD faz uma diferença considerável no sistema de áudio? Vídeo rodar o CD até DAC Amp. Estou em busca de um reprodutor de CD, sem nenhuma referência, mas parece uma tarefa homérica diante da falta de clareza, opções e informações claras de diferença. Cara, Leonardo, é o seguinte, vai ter muita gente que vai discordar de mim, mas eu acho que a interferência do CD player em si é muito pequena. Principalmente se você estiver usando um DAC externo, entendeu? E é o que eu recomendaria, você pegar o mais simples possível que tenha uma saída digital e você usa um DAC que você já usaria para um sistema normal de fones, por exemplo. Porque eu acho que assim você vai tirar a variável DAC do CD. E assim, o transporte, tem gente que diz que faz diferença. Eu acho difícil, tá? E eu acho que assim, o que faz a diferença mesmo é o DAC. E mesmo assim não é uma diferença tão grande, não. Então, seria o caminho que eu seguiria. Pegaria o CD player mais barato que tem uma saída digital lá, ótica, coaxial, o que é que seja, e um DAC externo. Pedro Ferreira, Léo, te incomoda o pessoal chamar o disco de Cuba? Será que um dia a Cuba vai virar tipo um Bombril, onde qualquer fone de ouvido no Brasil vai ser chamado de Cuba? Ia ser interessante. Cara, sim, em parte me incomoda, né? Uma galera fala, porque o Cuba. Cuba é a marca, né? É o disco. Mas é difícil, cara. Investidor nosso fala que é a próxima, porque o Cuba não sei o quê, tipo... É isso, né? Não dá pra querer mudar, porque, enfim, marcou. Eu acho engraçado, de vez em quando também tem o oposto, né? Eu já vi gente falando assim, porque a Cuba Disco, né? Achando que a marca se chama Cuba Disco. E aquela coisa é tão simples, né, gente? Gente, é marca e modelo, né? Então você tem a marca e o modelo. Mas não adianta, cara. Acontece, é isso aí. Agora, ser tipo um Bombril, qualquer fone de vida vai ser chamado de Cuba, isso eu acho impossível, né? Porque a gente não inventou o fone. Isso eu acho que acontece quando você tem um produto tão disruptivo que você cria uma categoria nova de produtos, né? Tipo Gillette, Bombril, Jet Ski, né? Tem vários casos que é exatamente isso, né? É uma marca que virou sinônimo de produto. E isso é um debate no marketing se isso é bom ou não. Isso, por um lado, é bom. Tô saindo aqui na tangente, né? Mas, enfim. Por um lado é bom, porque significa que seu produto tem uma penetração monstruosa no mercado. Por outro lado é ruim, porque significa que você não tem a diferenciação suficiente dos seus concorrentes. Porque se o concorrente também é chamado do teu nome, significa que o cliente pode comprar ou um ou outro, entendeu? Mas, de novo, né? Acho que isso só é um problema quando você já tá monumental de grande. Então, você vai estar bem. Mas, enfim, por isso isso não vai acontecer, porque, de novo, a gente não é tão disruptivo assim, a gente não criou um negócio novo. E se isso acontecesse, eu não ia gostar muito, não. Caio Ricardo, com mais um cafezinho, muito obrigado. Léo, para nós membros aqui do canal que somos Gearhead também, conta pra gente seu tipo de motorização favorita e aquela que você mais gosta do ronco, de 4 cilindros a V12. Eu, sinceramente, sou apaixonado pelo ronco dos motores V12 e também os V8 de baixa cilindrada, como das Ferrari, por exemplo. Cara, eu amo ronco de motor. Eu sou aquele doente que de vez em quando bota pra ficar tocando no computador, como se fosse música mesmo. Favoritos meus, tá? Os V8 6.2 da Mercedes, acho que é M123, né? Ou M156, não lembro a designação do motor, mas os V8 lá da C63, E63, S63, né? O 6.2 aspirado, antes de voltar a ser o 5.5. Esses são incríveis. V10, eu amo V10. Então, assim, Lexus LFA e Carreira GT são absurdos. Que mais eu gosto muito de motor? V12 tem alguns que eu gosto, mas não diria que é meu favorito, cara. V12 pra mim, assim, é maneiro, mas não é absurdo. Pra mim é isso, cara. É V8 e V8 sem ser os de baixa cilindrada que você falou, né? Tipo com não sei como é que chama em português, né? Mas é flat plane crank, que é mais gritante, né? Tipo um Porsche 918, né? Ou os V8 da Ferrari, ou agora o Corvette, que tem um V8 assim também. Eu não sou tão fã, não. Gosto, mas não é tipo, putz, não, isso aqui pra mim é a parada. Adoro os 5 cilindros também. Mas eu diria que isso, assim, se eu tivesse que falar o ronco mais lindo, pra mim seria o Carreira GT. Não o LFA, o Carreira GT. E agora vamos para a indicação, essa foi a última pergunta. Pedro Henrique Reis, gostaria de indicar a música Nessun Dorma, da obra Turandot do Puccini, interpretada pelo interno Luciano Pavarotti. Gosto muito dele, da interpretação dele, da Nessun Dorma, e escolher um fone para isso. Vou pegar um in-ear, que eu acho que se dê bem. E, cara, Rai Bilasia.
High Bilasia. Acho que vai ficar bem maneiro, tá? Tem tudo pra funcionar. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Grandão, olha lá, ó. Tô vendo ali 35 minutos, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Deixem as perguntas de vocês pro próximo vídeo. Valeu, galera!